Entre Linhas do Destino, uma narrativa machadiana. Olá, caros amantes da literatura. Antes de mergulharmos nas profundezas da alma humana, através desta narrativa inspirada no inigualável Machado de Assis, convido-os a uma pequena conspiração entre nós. Se este vídeo despertar em você aquela inquietação deliciosa que só a boa literatura proporciona, aquele desconforto revelador que nos faz enxergar além das aparências sociais, peço-lhe um gesto simples. Deixe seu like, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações. Afinal, como diria nosso bruxo do Cosme Velho, a vida não é mais que um tabuleiro em que se joga a partida do interesse. E o meu interesse, confesso sem pudores, é compartilhar com vocês estas histórias que escavam o âmago de nossa existência. Agora, sem mais delongas, permitam-me contar-lhes sobre Teodoro Albuquerque e as entrelinhas de seu peculiar destino. Era dezembro de 1871, quando Teodoro Albuquerque, aos 38 anos, recebeu a notícia do falecimento de seu primo distante, Custódio Menezes, de quem não tinha notícias havia mais de uma década. A surpresa não foi o óbito em si. A tuberculose ceifava vidas com a mesma naturalidade com que o sol nasce todas as manhãs, mas o fato de que ele, Teodoro, fora nomeado herdeiro universal de uma pequena fortuna e de uma casa no elegante bairro do Catete. Ele que sempre vivera de forma modesta como escrivão no Tribunal de Justiça, via-se agora diante da possibilidade de ascensão social que tanto almejara em segredo. Na manhã seguinte, Teodoro examinou-se demoradamente no espelho. Os cabelos já rareavam no alto da cabeça, e pequenas rugas formavam-se ao redor dos olhos castanhos, herança materna. Ainda estou em tempo de ser alguém, pensou, ajustando o colete já puído pelo uso. A ideia de tornar-se proprietário, de frequentar os salões da alta sociedade fluminense, provocava-lhe um frêmito desconhecido. Não era apenas a vaidade que o movia, embora esta existisse em abundância, mas a sensação de que o destino, enfim, reconhecia seus méritos silenciosos. Ao chegar ao escritório do tabelião Silveira, um homem de pince-nez e bigodes fartos, Teodoro foi recebido com a deferência reservada aos novos ricos. O senhor agora é um homem de posses, senhor Albuquerque, disse o tabelião com um sorriso calculado. Enquanto ouvia os termos do testamento, Teodoro sentiu um estranho desconforto. Entre as cláusulas habituais, havia uma peculiar. Para tomar posse definitiva da herança, ele deveria cuidar da biblioteca particular de Custódio, preservando-a como templo do saber, e garantir que a governanta da casa, Dém Augusta, uma senhora de 60 anos, pudesse ali residir até o fim de seus dias. Mero detalhe, pensou Teodoro, assinando os documentos com uma floreada desnecessária. Pouco sabia ele que naquela biblioteca e naquela governanta residiam os segredos que transformariam sua existência de forma irreversível. A casa do Catete era mais imponente do que Teodoro imaginara. Um sobrado de estilo neoclássico, com uma varanda sustentada por colunas dóricas e um pequeno jardim onde jasmins perfumavam o ar. Ao cruzar o umbral, foi recebido por D. Augusta, uma mulher magra, de porte ereto e olhar perscrutador. O senhor deve ser o senhor Albuquerque, disse ela, com uma voz que não demonstrava nem alegria nem tristeza, apenas a constatação de um fato inevitável. Custódio falava do senhor. Falava de mim? A surpresa de Teodoro era genuína. Mal se lembrava do primo, figura apagada de sua infância. Sim, senhor. Dizia que o senhor era a única pessoa que poderia compreender. A governanta não completou a frase, limitando-se a indicar o caminho para os aposentos que seriam de Teodoro. Aquela noite, após um jantar silencioso preparado por Dona Augusta, Teodoro decidiu conhecer a famosa biblioteca, condição de sua herança. Era um cômodo amplo, com estantes de jacarandá que chegavam ao teto, repletas de volumes encadernados em couro. Um lustre de cristal pendia do centro, e uma escrivaninha antiga ocupava um dos cantos. O cheiro de livros velhos e cera de abelha preenchia o ambiente. Ao aproximar-se da escrivaninha, notou um volume de capa vermelha sobre ela. Memórias Póstumas, leu no lombo dourado. Ao abri-lo, percebeu que não se tratava da famosa obra de Machado de Assis, mas de um diário. Na primeira página, a caligrafia elegante de Custódio anunciava:
Aqui registro não o que fui, mas o que poderia ter sido, se o destino, ou a covardia, não houvesse traçado outro caminho. Teodoro sentiu um calafrio. Havia algo naquelas palavras que o perturbava profundamente, como se fossem dirigidas a ele próprio. Fechou o livro, decidindo deixar a leitura para outro momento. Ao erguer os olhos, notou um retrato na parede, um homem jovem, de feições delicadas, ao lado de outro mais velho, de expressão severa. Reconheceu Custódio no rapaz, mas o outro lhe era desconhecido. Era o conselheiro Aires, disse da Augusta, surgindo silenciosamente à porta, como se adivinhasse os pensamentos de Teodoro. Grande amigo de seu primo. Ou talvez mais que isso. Mais que isso. Teodoro franziu o senho sem compreender, ou talvez sem querer compreender, a insinuação da governanta. Há muitas formas de amizade, Sr. Albuquerque. Algumas delas, a sociedade prefere não nomear. E com essa frase enigmática, Dom Augusta retirou-se, deixando Teodoro sozinho com suas conjecturas e com a inquietante sensação de que a herança recebida carregava um peso que ele ainda não podia dimensionar. Os dias seguintes foram de adaptação. Teodoro comunicou sua nova condição no tribunal, pediu licença de suas funções e começou a planejar sua entrada na sociedade. Encomendou roupas novas, contratou um criado particular e mandou imprimir cartões de visita com seu nome e seu novo endereço. A fortuna de Custódio, embora não fosse extraordinária, permitia-lhe viver com conforto por muitos anos, especialmente se fizesse alguns investimentos prudentes. Em suas incursões pela cidade, agora como proprietário respeitável, Teodoro começou a frequentar o Alcazar Lírico e o Cassino Fluminense. Foi em um desses passeios que conheceu Cecília Azevedo, filha de um comerciante português, moça de 22 anos, bela sem ser deslumbrante, inteligente sem ser brilhante, o tipo de mulher que seria perfeita para consolidar sua nova posição social. A corte foi rápida e pragmática. Teodoro, utilizando seu novo status, conquistou a simpatia do pai da moça e, em poucas semanas, estava oficialmente noivo. Cecília, que via no maduro pretendente a chance de um casamento estável, aceitou a proposta sem grandes arroubos românticos, mas com a satisfação prática de quem cumpre seu papel no teatro social. Foi justamente na festa de noivado, realizada na casa dos Azevedo, que o passado começou a entrelaçar-se perigosamente com o presente de Teodoro. Entre os convidados estava Sofia Palha, uma viúva de 30 anos, de beleza marcante e língua afiada, conhecida por seus salões literários e por sua amizade com importantes figuras da corte. Sr. Albuquerque, disse ela, aproximando-se com um sorriso enigmático. Que prazer finalmente conhecê-lo. Custódio falava muito do senhor. Novamente aquela frase. Novamente a menção a conversas que Teodoro sabia nunca terem existido. A senhora conhecia meu primo? Oh, sim. Éramos íntimos. O modo como Sofia pronunciou a palavra carregava uma ambiguidade que não passou despercebida a Teodoro. Devo visitá-lo qualquer dia desses. Gostaria de ver como está a biblioteca. Custódio tinha volumes raríssimos. A menção à biblioteca provocou em Teodoro uma inquietação inexplicável. Desde a noite em que encontrara o diário, evitara voltar àquele cômodo, como se temesse descobrir algo que preferia manter oculto. Será um prazer recebê-la, Sra. Palha. Ao retornar à casa do Catete naquela noite, Teodoro encontrou Dente Augusta ainda acordada, sentada na sala de estar, como se o aguardasse. A festa foi agradável, Sr. Albuquerque? Bastante, respondeu ele, sentindo-se estranhamente observado. Conheci uma amiga de Custódio, Sofia Palha. O rosto da governanta endureceu por um instante. Sofia? Sim, ela vinha muito aqui, especialmente depois que o conselheiro faleceu. Faleceu? Teodoro sentiu uma curiosidade crescente sobre essa figura que parecia central na vida de seu primo. Quando? Há 2 anos. Foi quando seu primo começou a escrever o diário. Dom Augusta levantou-se com dificuldade. O senhor já o leu? Ainda não tive tempo, mentiu Teodoro, sentindo o peso do olhar da governanta. Deveria. Talvez compreendesse melhor por que está aqui. E sem dizer mais nada, retirou-se para seus aposentos. Naquela noite, Teodoro não conseguiu dormir. As palavras de D. Augusta,
A presença enigmática de Sofia Palha, o mistério em torno do conselheiro Aires e do diário de custódio, tudo isso formava um quebra-cabeça que o intrigava e assustava simultaneamente. Por fim, vencido pela curiosidade, levantou-se e dirigiu-se à biblioteca. O diário continuava sobre a escrivaninha, como se o esperasse. Teodoro acendeu um candeeiro e começou a ler. As primeiras páginas relatavam a amizade entre Custódio e o conselheiro Aires, um diplomata aposentado, solteiro, homem de grande cultura e refinamento. Gradualmente, porém, o texto revelava uma relação muito mais profunda e íntima entre os dois, algo que a sociedade da época condenaria veementemente. Aires partiu hoje para Petrópolis. Lia-se em uma passagem: disse-me que o ar da montanha lhe fará bem, mas ambos sabemos que o que busca é distância. O mundo não está preparado para compreender o que sentimos, e talvez nunca esteja. Respeito sua decisão, embora ela me dilacere a alma. Teodoro sentiu o rosto queimar. Não era apenas a revelação da natureza da relação entre seu primo e o conselheiro que o perturbava, mas a sinceridade crua com que Custódio expressava seus sentimentos, uma sinceridade que ele, Teodoro, jamais permitira a si mesmo. Continuou lendo e descobriu que, após a partida de Aires, Custódio havia conhecido Sofia Palha em um sarau literário. A viúva, percebendo a natureza de sua tristeza, tornara-se sua confidente e amiga. Foi ela quem o apresentou a diversos círculos intelectuais e artísticos onde Custódio finalmente encontrou algum conforto. Sofia compreende, escrevera Custódio. Ela também conhece o peso de amar contra as convenções. Seu casamento com Palha foi uma farsa, uma conveniência social para ambos. O verdadeiro amor dela sempre foi Virgília, a quem nunca pôde declarar seus sentimentos abertamente. A revelação atingiu Teodoro como um golpe. A elegante viúva que conhecera na festa de noivado carregava também seus segredos, suas paixões proibidas. E agora, ele estava inexoravelmente ligado a esse círculo de pessoas que viviam nas sombras, nos interstícios de uma sociedade que não os aceitava como eram. À medida que avançava na leitura, Teodoro descobriu que o conselheiro Aires retornara ao Rio de Janeiro gravemente enfermo. Custódio cuidara dele até o fim, secretamente, com a ajuda de Sofia e Dena Augusta, única criada que permanecera leal à família após os rumores sobre a natureza da relação entre os dois homens começarem a circular. As últimas páginas do diário eram particularmente perturbadoras. Após a morte de Aires, Custódio caíra em profunda melancolia. Sua saúde, já frágil, deteriorara-se rapidamente. Foi nesse período que ele começou a mencionar Teodoro. Encontrei hoje, por acaso, notícias de meu primo Teodoro. Parece que continua sua vida medíocre como escrivão, seguro em sua respeitabilidade burguesa. Talvez seja ele o herdeiro ideal para minha pequena fortuna. Um homem que nunca ousou viver plenamente, que nunca amou, a ponto de arriscar tudo. Deixarei a ele não apenas meus bens, mas também minha biblioteca, meu diário, minha verdade. Quem sabe essas memórias póstumas possam libertá-lo da prisão que ele mesmo construiu. Teodoro fechou o livro com violência. Sentia-se exposto, julgado por um homem que mal conhecera. Como Custódio ousava defini-lo assim? Como podia presumir conhecer seus desejos mais íntimos, suas renúncias, suas pequenas covardias cotidianas? Naquela noite, não conseguiu mais dormir. Ficou na biblioteca até o amanhecer, contemplando o retrato de Custódio e Aires, sentindo uma mistura de raiva, vergonha e, curiosamente, inveja. Inveja da coragem que seu primo tivera de amar, mesmo que nas sombras, mesmo que contra todas as convenções. Na manhã seguinte, Dona Augusta encontrou-o ainda na biblioteca, olhos vermelhos, cabelos despenteados. "O senhor leu", disse ela, não como pergunta, mas como constatação. "Li." Teodoro não tinha forças para dissimular. "Por que ele me escolheu? Por que deixar tudo isso para mim? Porque você é como ele, Teodoro." Era a primeira vez que a governanta o tratava pelo primeiro nome. Ele via em você o mesmo conflito, a mesma luta entre o ser e o parecer. A diferença é que ele escolheu ser, enquanto você escolheu parecer. As palavras atingiram Teodoro com a precisão de um bisturi. Era verdade. Toda sua vida fora construída sobre aparências,
sobre o que os outros esperavam dele. Seu noivado com Cecília, sua ambição social, sua respeitabilidade, tudo era uma fachada que escondia um vazio profundo, uma incapacidade de viver autenticamente. E agora? Perguntou, mais para si mesmo que para Dame Augusta. Agora você decide. Continua representando o papel que a sociedade lhe atribuiu? Ou ousa ser quem realmente é? A governanta colocou sobre a mesa um envelope. Sofia Palha enviou isso para você ontem à noite. Dentro do envelope, um simples cartão. Caro senhor Albuquerque, em memória de nosso amigo comum, convido-o para um sarau em minha casa, amanhã às 8. Temos muito a conversar sobre literatura e sobre coragem. Sofia Palha. Teodoro ficou imóvel, o cartão entre os dedos, sentindo o peso da escolha que precisava fazer. Continuar o noivado com Cecília, assumir o papel de proprietário respeitável, enterrar o diário de custódio e todas as verdades que ele revelava, ou aceitar o convite de Sofia, mergulhar nesse mundo de paixões proibidas, de autenticidade oculta nas sombras? Augusta observava-o em silêncio, como se pudesse ler seus pensamentos. Custódio dizia que a vida é feita de encruzilhadas, e que em cada uma delas perdemos um pouco de nós mesmos, a menos que tenhamos a coragem de seguir o caminho do coração. Teodoro ergueu os olhos para o retrato de Custódio e Aires. Pela primeira vez, notou a expressão de profunda paz no rosto de seu primo, contrastando com a tensão perpétua que ele próprio carregava. O que devo fazer, Dame Augusta? Não posso responder isso, senhor. Cada um deve encontrar seu próprio caminho. A governanta dirigiu-se à porta. Mas posso dizer que Custódio nunca se arrependeu de suas escolhas, apesar de todo o sofrimento que elas lhe causaram. Ele dizia que 1 minuto de verdadeira felicidade vale mais que uma vida inteira de conforto vazio. Sozinho novamente, Teodoro voltou a examinar o cartão de Sofia. Lembrou-se de sua beleza austera, de seu olhar penetrante, de como ela parecera deslocada na festa de noivado, como uma criatura de outro mundo presa em uma encenação trivial. Decidiu sair. Precisava pensar. Caminhou pelas ruas do Catete, observando os casais que passeavam de braços dados, as famílias que saíam da missa, os comerciantes que abriam suas lojas. Toda a normalidade de um domingo qualquer. Quantos deles viviam vidas autênticas? Quantos eram apenas atores em uma peça escrita por outros? Seus passos o levaram, sem que percebesse, à casa dos Azevedo. Cecília estava na varanda, bordando, uma imagem perfeita da futura esposa dedicada. Ao vê-lo, sorriu com educada satisfação. Teodoro, que surpresa agradável. Ele se aproximou, observando-a como se a visse pela primeira vez. Cecília era exatamente o que parecia ser. Uma moça bem educada, prática, sem grandes paixões ou questionamentos. Casaria com ele porque era o esperado, porque era conveniente, porque era o próximo passo lógico em sua existência ordenada. Aconteceu algo, Teodoro? Perguntou ela, notando seu olhar estranho. Não, respondeu ele, forçando um sorriso. Apenas passeava e decidi fazer-lhe uma visita. Conversaram por alguns minutos sobre trivialidades. O tempo, os preparativos para o casamento, uma recepção que os Azevedo planejavam dar no mês seguinte. Teodoro respondia mecanicamente, sentindo-se cada vez mais distante, como se observasse a cena de fora, como um espectador de sua própria vida. Ao despedir-se, beijou a mão de Cecília, com cortesia. Ela nunca saberia do turbilhão que se passava em sua alma, das dúvidas que o consumiam, da encruzilhada em que se encontrava. Para ela, ele continuaria sendo o noivo perfeito, o partido ideal, a máscara, não o homem. De volta à casa do Catete, Teodoro encontrou outro visitante, um homem de meia idade, elegantemente vestido, que conversava com Dame Augusta na sala. Ao vê-lo, a governanta fez as apresentações. Sr. Albuquerque, este é o Dr. Simão Bacamarte, médico e amigo de seu primo. O nome era familiar a Teodoro. Bacamarte era conhecido por seus estudos sobre as doenças da alma, por sua Casa Verde, um asilo para alienados que dirigia na pequena cidade de Itaguaí. O doutor veio buscar alguns livros que Custódio lhe prometera, explicou Dame Augusta. É um prazer conhecê-lo, Sr. Albuquerque, disse Bacamarte com um sorriso enigmático. Custódio falava muito do senhor. Novamente aquela frase.
Novamente a sensação de estar preso em uma teia que não compreendia totalmente. O senhor também era íntimo de meu primo? Bacamarte riu, um riso baixo e controlado. Custódio não tinha segredos para mim. Como médico da alma, recebo as confissões mais sinceras, aquelas que nem os padres ouvem. Havia algo no olhar de Bacamarte que inquietava Teodoro. Uma mistura de curiosidade científica e compaixão distante, como se ele fosse simultaneamente médico e paciente. E o que meu primo lhe confessava, doutor? Seus medos, suas alegrias, suas paixões. Bacamarte fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Mas principalmente, sua luta para ser autêntico em um mundo que exige constante dissimulação. Uma luta que, acredito, não lhe é estranha. Teodoro sentiu o rosto corar. Era como se o médico pudesse ler seus pensamentos, como se soubesse do diário, da noite insone, das dúvidas que o atormentavam. O senhor parece conhecer-me bem para alguém que acaba de me encontrar. A alma humana tem padrões, Sr. Albuquerque. Estudá-los é minha profissão. Bacamarte levantou-se, preparando-se para sair. Custódio deixou-lhe um grande presente, sabia? Não falo da casa ou do dinheiro. Falo da oportunidade de conhecer-se verdadeiramente, de confrontar-se com suas próprias contradições. Poucos têm essa chance. Após a partida do médico, Teodoro sentiu-se ainda mais perturbado. Era como se todos, Augusta, Sofia Palha, agora Bacamarte, fizessem parte de uma conspiração para forçá-lo a olhar para dentro de si, para as verdades que preferia manter ocultas. Naquela noite, decidiu voltar à biblioteca e continuar a leitura do diário. Descobriu que, nos últimos meses de vida, Custódio começara a frequentar as reuniões secretas organizadas por Sofia Palha, encontros onde artistas, intelectuais e pessoas que não se encaixavam nas normas sociais podiam expressar-se livremente, sem medo de julgamentos ou condenações. Ontem, no sarau de Sofia, conheci um jovem poeta cujos versos falam abertamente de amores proibidos. Escrevera Custódio. Quando lhe perguntei de onde vinha sua coragem, ele respondeu simplesmente: do desespero. Chegou um ponto em que o sofrimento de calar era maior que o medo de falar. Talvez seja esse o verdadeiro divisor de águas entre os que vivem e os que apenas existem. Teodoro fechou o diário, pensativo. Lembrou-se de seus próprios poemas, escritos na juventude e depois cuidadosamente queimados quando decidiu seguir a carreira de escrivão. Lembrou-se dos sentimentos que sufocara, dos desejos que negara, das partes de si mesmo que sacrificara no altar da respeitabilidade social. A decisão formou-se lentamente em seu espírito, não como um raio de clareza súbita, mas como o amanhecer gradual após uma noite de tempestade. Escreveu 2 cartas, uma para Cecília, desfazendo o noivado com a gentileza possível, outra para o tribunal, renunciando definitivamente ao cargo de escrivão. Depois, vestiu-se com esmero e dirigiu-se à casa de Sofia Palha. O sarau já havia começado quando chegou. A residência, um sobrado elegante na Rua do Ouvidor, estava iluminada por dezenas de velas. Música suave vinha de um dos salões, onde um jovem tocava piano com surpreendente habilidade. Sofia veio recebê-lo pessoalmente, um sorriso enigmático nos lábios. Sr. Albuquerque, que bom que aceitou meu convite. Teodoro, por favor, corrigiu ele, sentindo-se estranhamente leve, como se um grande peso houvesse sido removido de seus ombros. Teodoro, repetiu ela, oferecendo-lhe o braço. Venha, há muitas pessoas que gostaria que conhecesse. Enquanto atravessavam os salões, Sofia apresentou-o a poetas, músicos, pintores, homens e mulheres que viviam nas margens da sociedade, criando beleza a partir de suas dores e paixões. Alguns olhavam-no com curiosidade, outros com um reconhecimento silencioso, como se pudessem ver além da máscara que ele começava a abandonar. Em um dos cômodos mais reservados encontraram um pequeno grupo reunido em torno de um homem idoso que lia em voz alta. Teodoro reconheceu-o imediatamente. Era Machado de Assis, o célebre escritor, amigo e mentor de Custódio. Mestre, disse Sofia, interrompendo gentilmente a leitura, gostaria de apresentar-lhe Teodoro Albuquerque, o herdeiro de Custódio. O escritor ergueu os olhos do livro, observando Teodoro com aquele olhar penetrante que parecia enxergar a alma. Ah, o famoso primo,
Custódio tinha grandes esperanças para você. Tinha? Teodoro não conseguiu esconder a surpresa. Mal nos conhecíamos. Conhecer e compreender são coisas distintas, respondeu Machado, com um sorriso enigmático. Ele o compreendia melhor do que você imagina. Via em você o que talvez você mesmo ainda não tenha descoberto. A conversa foi interrompida pela chegada de novos convidados. Teodoro ficou sozinho com seus pensamentos, observando aquele mundo novo que se abria diante dele. Um mundo de autenticidade, de expressão livre, de conexões verdadeiras. Sofia aproximou-se novamente, oferecendo-lhe uma taça de vinho. E então, Teodoro, o que acha de nosso pequeno refúgio? É libertador, respondeu ele, sinceramente impressionado. Como conseguem manter tudo isso em segredo? O segredo está em plain sight, como dizem os ingleses. A sociedade vê o que quer ver. Uma viúva respeitável que promove saraus literários. Ninguém suspeita que, por trás dessa fachada, existe um espaço onde as pessoas podem ser quem realmente são. Como você e Virgília, arriscou Teodoro, lembrando-se do diário de Custódio. O rosto de Sofia endureceu por um instante, depois suavizou-se em um sorriso melancólico. Custódio contou-lhe, ou melhor, seu diário contou. Sinto muito, não quis ser indiscreto. Não há indiscrição entre nós, Teodoro. Aqui, a verdade é a única moeda que vale. Sofia suspirou, olhando para uma mulher elegante que conversava animadamente em outro canto do salão. Virgília casou-se com um barão, teve filhos, vive sua vida respeitável. Nós nos encontramos ocasionalmente, amamo-nos nas sombras, como fazem todos que são como nós. A franqueza de Sofia tocou Teodoro profundamente. Pela primeira vez, sentia-se compreendido, aceito em sua complexidade, sem necessidade de máscaras ou disfarces. Por que Custódio me escolheu? Por que me deixou sua herança, seus segredos? Porque ele via em você uma alma aprisionada, como a dele foi um dia. Queria dar-lhe a oportunidade que ele só teve tardiamente, a chance de viver autenticamente, de descobrir quem realmente é, além das expectativas sociais, além dos papéis que lhe foram impostos. As palavras de Sofia ecoavam as de Augusta e as de Bacamarte, formando um coro que parecia guiá-lo para uma verdade que sempre estivera ali, esperando para ser reconhecida. E se eu não souber quem realmente sou? Sofia sorriu, um sorriso cheio de compreensão e ternura. Então você terá o prazer da descoberta, e não estará sozinho nessa jornada. Naquele momento, Teodoro sentiu uma certeza que nunca experimentara antes. Custódio não lhe deixara apenas uma herança material, mas um legado muito mais valioso. A coragem de questionar, de buscar, de viver segundo sua própria verdade, por mais difícil ou doloroso que isso pudesse ser. Nos meses que se seguiram, Teodoro transformou-se. Abandonou definitivamente seus planos de casamento e sua antiga vida. Dedicou-se a explorar a biblioteca de Custódio, a conhecer os amigos de seu primo, a frequentar os saraus de Sofia Palha. Gradualmente, redescobriu sua paixão pela poesia, começando a escrever versos que falavam de buscas interiores, de máscaras abandonadas, de verdades finalmente confrontadas. Augusta observava essa transformação com aprovação silenciosa. Certa noite, encontrou-o na biblioteca escrevendo à luz de velas. Custódio estaria orgulhoso, disse ela simplesmente. Teodoro ergueu os olhos do papel, sorrindo. Acho que finalmente entendo por que ele me escolheu. Não era apenas sobre mim, era sobre continuar o que ele começou. Criar espaços onde as pessoas possam ser autênticas, onde a verdade possa existir, mesmo que nas sombras. No aniversário de 1 ano da morte de Custódio, Teodoro organizou um sarau em sua memória. A casa do Catete encheu-se de pessoas. Os amigos de seu primo, os frequentadores dos encontros de Sofia, artistas, escritores, almas inquietas buscando conexão e compreensão. Machado de Assis estava presente e, a pedido de Teodoro, leu um texto inédito sobre a coragem de ser autêntico em um mundo de aparências. Quando terminou a leitura, dirigiu-se a Teodoro com um sorriso enigmático. Seu primo estaria satisfeito. Você completou o círculo. Que círculo? Perguntou Teodoro intrigado. O da verdade, meu caro. Custódio recebeu essa casa do conselheiro Aires, que a recebeu de outro amigo, e assim por diante. Sempre foi um refúgio.
um espaço de autenticidade em meio às mentiras sociais. Agora, você continua essa tradição. Aquela revelação iluminou para Teodoro o verdadeiro significado de sua herança. Não era apenas uma casa ou uma fortuna, mas uma responsabilidade, um compromisso com a verdade e com a criação de espaços onde ela pudesse existir livremente. Naquela noite, após a partida dos convidados, Teodoro voltou à biblioteca. O diário de custódio continuava sobre a escrivaninha, mas agora ele o via com outros olhos, não como um julgamento, mas como um presente, um guia para sua própria jornada de autodescoberta. Abriu a última página, onde Custódio escrevera, poucos dias antes de morrer: "Se estas palavras encontrarem Teodoro, quero que ele saiba que o escolhi não pelo que é, mas pelo que pode se tornar. A vida é breve demais para ser vivida por procuração, para ser sacrificada no altar das aparências sociais. Que ele encontre a coragem que eu demorei tanto para descobrir, que ele seja autêntico, que ame verdadeiramente, que escreva sem medo, e que um dia passe adiante este legado de verdade." Teodoro fechou o diário, sentindo uma paz que nunca conhecera antes. Olhou para o retrato de Custódio e Aires, para os livros que continham séculos de sabedoria humana, para o papel em que acabara de escrever seus próprios versos. Tudo estava conectado, tudo fazia parte de uma história maior que ele agora ajudava a escrever. Lá fora, a noite do Rio de Janeiro envolvia a cidade em seu manto escuro. Em algum lugar, Sofia Palha provavelmente encontrava-se secretamente com Virgília. Em outro, Simão Bacamarte estudava os mistérios da alma humana. E aqui, nesta biblioteca, ele, Teodoro Albuquerque, finalmente encontrara seu lugar nesse grande quebra-cabeça que é a existência. Caros amigos que acompanharam esta jornada até aqui, peço-lhes agora que compartilhem conosco suas reflexões. O que vocês fariam no lugar de Teodoro? Teriam a coragem de abandonar as máscaras sociais para viver autenticamente? Ou, como tantos de nós, continuariam representando os papéis que lhes foram designados? Deixem suas impressões nos comentários usando a hashtag #EntrelinhasDoDestino. Afinal, como diria nosso bruxo do Cosme Velho, cada um de nós é, a um tempo, o teatro e o ator de sua própria vida. Até o próximo encontro nas entrelinhas da literatura.